de oração, algum pedido para agora, para poder interceder? Fale, Eu quero que ore por mim, que o meu coração está muito apertado só. Ok. Emocional, né? Não é físico, não, né? É emocional. Eu também tenho emoções. Não parece, mas eu tenho. Ok. Mais alguém? Olha lá, Diga, Márcio. Paulo. Meu filho, Paulinho, daqui a pouquinho vai fazer o exame da faculdade de Santos. E mais desafios. Gostaria que vocês estivessem intercedendo por isso, todos, para que ele vá bem nesse exame, né? Quem sabe. É hoje, Paulo? É hoje. Hoje. Meio-dia. Legal. Hoje. Tá bom. Vamos orar pelo Paulinho. Paulinho, Julinho. Alguém mais? Vamos orar, então. Querido e eterno Deus, que bom, Senhor, estarmos juntos mais uma vez. Que bom, Deus, poder rever os irmãos e poder colocar, Pai, nosso coração, nossa mente, nossa vida nas Escrituras Sagradas. E louvamos por isso, Senhor. Queremos, em nome de Jesus, colocar a vida do Júlio em tuas mãos, que está com o coração apertado, como ele falou. Ó Deus, o Senhor é o nosso Deus e o Espírito pode visitar seu coração, sua alma, sua mente, ó Deus, e trazer a tua paz, a paz que excede todo o entendimento. Só o Senhor pode fazer isso, por isso nós o colocamos em teu altar e pedimos, Deus, que ele desfrute desta paz nesta manhã. Ó Deus, que ele encontre sempre e sempre no Senhor todo o amparo, refúgio, fortaleza e o socorro, Pai, o auxílio nessas horas difíceis, ó Pai, emocionais. Só o Senhor sabe quais são os problemas, dúvidas, inquietações, ansiedade. Ó Pai, em nome de Jesus, visita o coração do Júlio nesta manhã e traz, ó Deus, a tua paz que excede todo o entendimento, como a tua palavra diz, é uma promessa sua, Pai. Temos que colocar petições, orações, e toda ansiedade, toda preocupação, todo aperto no coração, seja, Deus, preenchido, ó Pai, pela paz do Senhor que excede todo o entendimento. Guarda o coração dele nesta manhã. Também te pedimos pelo Paulinho, que vai fazer o exame para a FUVEST. Em nome de Jesus, que o Senhor o abençoe e que ele possa lembrar de tudo aquilo que ele estudou, que o Senhor possa conceder tranquilidade para o Paulinho. Nessa hora, Pai, sabe que o nervoso é muito grande, mas nós cremos, ó Deus, na tua intervenção e suplicamos que o Senhor dê a ele a paz, a tranquilidade, a calma para desenvolver, ó Deus, todo o exame, ó Pai, segundo a tua vontade, ele possa ser aprovado para a glória do teu nome. Abençoe a sua vida, livra-o de todo mal na ida, na volta, guarde, Senhor, a vida do Paulinho. É a nossa súplica nesta hora, lembrando do seu Euclides, pedindo, Deus, a tua misericórdia para ele neste dia, que ele possa sentir sem dor, possa se encontrar melhor, Deus, sustentado por ti. Assim ele e toda a sua família. Nossa súplica nesta manhã, no início desta EBD, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Muito bem. Bom dia, Rosa, que eu não falei. Bom dia, Paulo Rogério, que eu não falei. Bom dia, Márcia, que eu não falei. Bom dia. Joia. Muito bem, queridos. Eu queria começar com a cobrança da tarefa que eu dei a semana passada. Agora que eu quero ver os crentes. Cadê os crentes? Fizeram a tarefa? Olha lá, não fez? Não fez, não é crente. Não fez, perdeu a salvação. Eu vou ali e já volto. Vai ali e já volta. Vai lá. Fez, Rosa? Eu fiz o que eu entendi, pastor. Eu fiz. Joia. Ele é bem simplesinho. Os exercícios não é difícil, mas a gente vai tirar possíveis dúvidas aí. Também fiz o que eu entendi. Legal. Muito bem. Eu vou colocar o slide pronto, aí vocês vão dando uma conferidinha, tá bom? Eu não, né, o Paulão, o
o Marcão. Ah, o slide Ah, não vai! Não vai, desculpa, eu não te mandei. da semana passada. Por isso que eu não fiz a lição. Rapaz, agora que eu lembrei, eu não mandei só o slide. Mas eu vou. Quer ver? Mas Para a fazer semana isso agora. passada ele tem, já. Não, mas ele tem. Eu quero. Eu estive enviar o gabarito. Ah, sim. Ele tem só os textos, entendeu? Mas eu posso fazer isso agora. Aí fica mais fácil de vocês conferirem. Pode ser? Pode. Vocês aguardam aí 2 minutos? É só eu tenho que colocar o WhatsApp aqui no notebook. Só um instantinho. Hoje tem mais gente do que sábado, domingo passado, né? Ô, Júlio, Hoje tem mais crente, hein? Oi. a Julinha faz aniversário hoje? É, É mesmo? É no mesmo, é. no mesmo dia do meu pai. É? Faria hoje. Faria ou faz? Faz, né? Faria. Tá vivo? Não, ele não está mais aqui entre nós. Então faria, né? Faria. Faria. Eu disse, A minha faz, mas não está aqui. Por isso que tá longe, né? tá longe. É assim mesmo, né? Fazer o quê? Faz parte. É, calma, junto, né? É por isso que o coração está apertado. Também. É o conjunto da obra. Ô, chega mais uma palmeirense aí. Mulher de palmeirense, mulher. É Corinthians. Tem 7. Sai, Corinthians! Cadê o Edson? Cadê o Edson? Ele... No banheiro. Tá perdido aqui pela casa. Tá muito... Sabe aquela música lá? Hein, Cíntia? Oi. Sabe daquela música? Pior do que estar perdido longe de casa é estar perdido dentro da própria casa. Chama ele aí pra escolinha, pô. Que coisa. Ele tá no banheiro. Vai, eu sabia. Quando não tá comendo, tá no banheiro. Não avacalha assim, meu gordinho, vai. Isso porque o Palmeiras tá na final, imagina se não tivesse. Pois é. Fala, Edu. Levanta a cabeça, rapaz. Tá tranquilo, gente. Tá tranquilo? Tá bom. Minutinho. Vixe, Maria, não penteava o cabelo do doutor. Ai, é verdade. Paulo Rogério. Ai, que calor. Saiu. Não tá. Por que a gente cisma de colocar a mesma roupa, hein? Domingo passado tá falando a roupa. Tá. Mesma coisa. Ai, nossa. Eu vou ter que pegar aqui. Mandou aí, não? Pronto, Marcão. Tá lá no grupo da igreja. Ah, tá aqui, ó. Tá, manda pra mim. Que cara. Ah, era para mandar por e-mail, né? Não, já tá aqui, já recebi. Dá para visualizar? Vou achar aqui. Acertei alguns, hein? Ai, acertei a primeira, Eu também acertei a primeira. acertei a segunda. Por que eu não tô vendo? Onde tá esse gabarito? No e-mail.
Vai Também. chegar ainda. Está no grupo da igreja. Tá no grupo também. Ah, é? Não, eu ia mandar por e-mail, mas não mandei. Mandei. Como é? Acho que não dá para ver aqui. Se eu Não, for o ver, Marcão vai vai sair. colocar. O Marcos vai colocar para você. Ele vai colocar aqui na tela. Na telão? Isso. Não é esse aqui. Acertei. Coloquei. Você que tá acertando um monte. Como é que tem o nome desse negócio? Como é que tem o nome? Uma comparação dos conteúdos. Gabarito. Gabarito, Thiago. E aí, agora, É isso aí. acho que já tá agora. Ali, ó. Ali, ó. Já tô vendo daqui. Acertou. Isso. Agora todo mundo está vendo. Olha, acertei um monte. Ah, eu também. Ó, profetas como exemplos. Eu coloquei exatamente, ó, profetas como exemplos. E aí, todo mundo fez? Eu estou vendo as reações aí. Acho que eu Que fiz. legal. Que é Profetas como exemplo. Na verdade, eu fiz isso no ano passado, pastor. Eu achei que era. Não entendi. Fez o que passado? Eu achei que fosse para semana passada. Eu já tinha feito. Eu também. Ah, mas eu dei domingo passado, não foi? Foi. Ali só Foi, domingo não. passado. Dei domingo de manhã. Não, É. Então, mas eu fiz. já estava lá no Já tava. final. Não, o senhor passou no sábado. No sábado, né? Já estava no. O senhor mandou no sábado, não foi? Foi. Você passou Ah, tá. Eu mandei um dia antes o material. Entendi. Isso. no domingo. Né? É verdade, é verdade. Eu estou pensando. O 3. Oi. Eu tô, não, depois eu falo. É sobre Mas a pode- leitura da Bíblia. Estou pensando num projeto do ano inteiro. Vamos lá. Quem quer compartilhar? Quais foram as dificuldades? Ah, eu coloquei diferente, mas eu acho que também tá certo. A primeira. Não, claro, isso aí é a minha frase, né? Mas significa que tem que ser os mesmos termos. Porque a sua frase foi alegria e meio aprovação, né? Correto. Né? Mas a minha foi tribulações necessárias para o crescimento. Sem alegria. Legal. Legal. Para ser alegre na tribulação é difícil, hein, meu? Tribulação, né? Mas é o que a Bíblia diz, né? É. Alegrai-vos quando forem provados. É, porque ele sabe que ninguém estava alegre, né? É O verdade. 3, o senhor fez específico, né? O pedido de dons. Isso. Eu coloquei Deus dá generosamente ao que lhe pede. Teria que ser específico? Aí você generalizou. Generalizei. Ok. Então vamos ler. Jaime. Ui. Mesma coisa que a Cíntia fez. Eu coloquei pedir, buscar e acharás. Eu coloquei assim a resposta em relação aos dons. Tá. Eu acho que você poderia ter feito diferente de mim, no caso de especificar a sabedoria. Porque 1,5 fala do pedido por sabedoria. Sim. Né? Por que a gente colocou por dons? Vai lá para Mateus 7,7. Abram lá. Tem vários dons, né? Mas aí quando tá falando sabedoria, eu coloquei sabedoria também. Então, esse Coração pediu Mateus 7, sabedoria. ele generaliza, na verdade, né? Uhum. Vocês têm razão que Mateus 7,7 ele fala para É. pedir, achará, Todos, né? bater e tal. Ele já não especifica. Uhum. Na verdade, o contexto maior de Mateus 7 é da oração. É. Eu coloquei oração. E de Tiago, Tiago foi específico, né? ele colocou. É. Então, vale as duas coisas que vocês colocaram. Tá Não bom. é meio certo, não, né? Pode ser certo? Não, Não, não. pode ser certo. Pode Tá ser certo. certo. Porque ele está
é um pedido. Quando a gente faz uma comparação, deixa eu explicar para vocês. Quando a gente faz uma comparação entre dois textos, a hora que a gente for fazer o resumo, você tem que colocar a ênfase dos dois textos. Então você junta o que você aprendeu de um com o que você aprendeu do outro, e aí faz uma frase. Essa frase dos dons, na verdade, ela está até incompleta de acordo com o que vocês colocaram também. Então é o pedido por dons, e aí poderia até colocar... como é que você colocou a frase, Cíntia e Paulo? Oração Deus pedindo dá. sabedoria do Senhor. Não, o Fala. Paulo e a Cíntia. Que Deus dá generosamente ao que lhe pede. Ao que pede. Então, Deus dá generosamente ao que lhe pede, e aí você poderia completar com sabedoria. Entendeu? Aí você junta as duas coisas dos dois textos. Legal? Legal. Muito bem. O que mais aí? Que talvez tenha sido bem diferente de vocês. Dá uma lida aí e ver se tem alguma coisa que está totalmente diferente. Eu tenho outras palavras, mas está tudo certo. Eu tenho uma dúvida aí, pastor. No Tiago 3,18, Tiago 3,18 que está dizendo na apostila aí no papel, Okay? mas não tem Tiago. Existe Tiago 3,18? Sim, é o último versículo. Ah, meu só vai até o 17. Brincadeira. Opa! Vamos ver. Aí não é Bíblia, são os seus olhos. Eu não sei, alguma coisa que eu não entendi. Deixa eu ver aqui. Pastor, Olha, Cíntia. pastor, o Júlio está falando, né? Ah, 4. Ah, 4, aí não tem, vai até o 17. Então eu li o 4. Ai, meu Deus do céu. A Roberta já tinha me mandado, aí eu já tinha assistido. Pastor, o 2,10 e o 5,19, o pastor colocou, né? Necessidade de se cumprir toda a lei. Tá. Obedecer e guardar os mandamentos. Caberia? Sim. Foi o que eu coloquei. Ah, legal. Só que é o seguinte, né, pastor? Eu escrevi diferente. Falei, devemos não tropeçar na lei, mas quem não tropeça na lei? Fala pra mim. Então, deixa eu te ajudar. Na verdade, quando você faz a comparação, novamente, né, ele está dizendo, versículo 10, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Então, o que ele quer dizer? Ele quer dizer que o nosso propósito é guardar toda a lei. É a ordem que Deus colocou. Se você for lá para o 5,19, Jesus vai falar assim: aquele que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, terá considerado mínimo no reino dos céus. Aquele que os observar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. E aí o anjo 18, ele vai falar de que até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tiro jamais passará da lei. Então, você tem razão no fato de que Tiago está dizendo que quem tropeça em um, tropeça em tudo. Então, a ênfase aí é positiva. A ênfase não é negativa.
A ênfase de Tiago é que nós temos que procurar guardar toda a lei. Embora, como você falou, seja muito difícil. Mas esse é o propósito. Eu não posso descansar na parte de que assim, eu não consigo, então eu falho aqui, falho ali. Bom, então eu queria destacar para nós que o propósito de Tiago é positivo. Tá? É uma necessidade de cumprir toda a lei. E aí, se nós colocarmos o que é para nós mais importante aí no contexto de Mateus, que seriam os 10 mandamentos, né, nós não temos que cumprir a lei cerimonial. Agora, a lei para nós seriam os 10 mandamentos e todos os princípios do Antigo e do Novo Testamento. Então, é a questão positiva. Muito bom, querido. Eu fico feliz. Sinceramente, fico feliz de saber que vocês estão procurando fazer as tarefas ao longo da semana. Alegra o coração de qualquer professor, viu? Parabéns a vocês. Vocês são crentes mesmo, hein? Estamos salvos, então? Pastor, Estão salvos. pastor, Diga, Rosa. eu errei. Eu acho que eu errei essa das bênçãos por causa... Não, bênçãos por você demonstrar misericórdia. Eu não entendi. Porque no 2:13 fala a respeito da lei, né? Fala a respeito disso e ensina sobre a lei. E depois, no 5:17... 5:7. É 7? 5:7. Fala das Então é por isso que eu errei. bem-aventurados misericórdia. Nossa, eu coloquei 5:17. Tá parecendo eu, né? Olha, vamos Ela jogar. ela leu 17. Vamos jogar no bicho, hein? 17 deu 17. Eu que coloquei errado. Por isso que eu vi que não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Ah, tá certo. Vou ler o 5:7. O 7 é bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Ai, é isso. É. Eu escrevi errado. Então tá certo, isso mesmo. Muito bem. Então, acertei. tranquilo aí com o restante? Tudo certinho? Uhum. Que bom. Esse bênçãos possibilidades. Então, legal. Então, vou passar para Pedro. Já que ninguém teve dúvida de Tiago, Tem mais aqui. Passa para Pedro. Eu achei que vocês iam levantar uma dúvida, mas não levantaram. Então, se vocês não levantaram, não serei eu a fazê-lo. Fala aí. Não, que nada, eu vou ficar quieto. Fala, pastor. Não, vocês não falaram nada. Pastor, Não Vocês sei, de ficaram repente. quietos. pastor, Não, mas fala. Ficaram quietos. posso falar um negócio? Fala, pastor. Pastor, Nós temos Oi, Rosa, vários fala, vídeos Rosa. aqui no canal. então deixa eu falar uma coisa. A respeito da condenação da ira que está falando aí, está falando que Deus condena a ira, mas, por outro lado, também fala que a gente pode irar, mas não pecar. Então, Ok. já entendeu? Ok? Eu não entendi o final. Deixa eu pedir. Julinho, põe Oi. mudo no seu aí, querido. Quando você falar, você desmuta, Tem porque o seu dá um eco aqui. Acho que agora, isso, já não estou me ouvindo. Rosa, repete o final, por favor. Aqui está a condenação da ira, né? Mas, por outro lado, a Bíblia fala, irai-vos, mas não pequei. Aham, Então, a gente pode irar, tá. mas Sim. Eu compartilhei um pouquinho sobre isso na semana passada. O seguinte, vou tentar repetir o que eu falei. Nós temos três reações à nossa ira. Basicamente, 3 reações. Né? Eu posso
internalizar a minha ira, a minha reação. Eu posso guardar dentro de mim e ficar com aquela situação ruim dentro do coração. Então, eu internalizo a ira. A segunda possibilidade que eu tenho diante da ira é ventilar a minha ira. Então, eu exponho todo o meu fel, toda a minha ira, toda a minha amargura naquele momento para quem for. E a terceira possibilidade é reagir biblicamente a uma situação. Basicamente são essas três, né? E o que Tiago fala? Tiago nos ensina, juntamente com outras passagens, você citou irai-vos não pequeis, que é de Efésios capítulo 4, né? Irai-vos não pequeis, não se deixe pôr o sol sobre a vossa ira. O grande segredo para nós, na hora da reação, é você reagir biblicamente. Biblicamente significa que você está irado não com a pessoa em si, mas sim com o pecado que ela cometeu, com a atitude que ela manifestou. Agora, isso é bem difícil para nós, né? Geralmente nós não fazemos essa divisão, né? Eu estou irado com você, né? O certo seria estar irado com o pecado que a pessoa fez contra mim. Quando eu penso dessa maneira, eu tenho grandes possibilidades de poder tratar biblicamente o assunto com a pessoa e, de verdade, restaurar o relacionamento. Por quê? Porque eu estou preocupado eu estou preocupado com o pecado da pessoa, né? E a pessoa continua sendo uma pessoa, né? Então eu tenho que tentar, isto é, juntando com o que nós vimos já em Tiago, isto é a sabedoria que Deus dá e também é a ação do Espírito Santo na nossa vida. É o fruto do Espírito Santo. Então a gente tem que juntar todas essas passagens que nós temos na mente, no coração, e rogar ao Senhor que nos dê condições de aplicar, de praticar no nosso dia a dia, né? Então, geralmente, nós fazemos o contrário, né? Quando é uma questão de ira, a gente explode, a gente ventila, ou a gente, muitas vezes, até guarda dentro de si. Por quê? Porque tratar uma situação com alguém, nos nossos relacionamentos, dói emocionalmente, né? Quando você tem que chegar e parar, sentar, conversar, orar, né? Tratar a questão à luz da Bíblia. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz isso, então você errou, né? E aí eu tratar de uma tal maneira que depois que resolveu a questão, eu poder estar em paz com a pessoa, né? Quando não é assim, eu fico irado com alguém e discuto com alguém, e não trato dessa maneira. Quando as coisas parecem que voltam ao normal, elas não voltam, né? Porque aquela mágoa continua lá dentro e eu acabo achando que o tempo vai resolver, né? Então é alguma coisa que precisa ser vivido nessa realidade. Não sei se eu expliquei direitinho. Pastor, Expliquei? Muitas vezes é difícil a pessoa que a gente está falando sobre o pecado, a pessoa, às vezes, a gente, no nosso coração não fica mágoa, mas a pessoa não entende o que a gente está querendo falar. É isso que eu sinto, às vezes. Acontece isso mesmo, né? Mas a Bíblia também dá orientações para nós nesse sentido. Porque a nossa tarefa, por exemplo, né? Quando você vai resolver uma situação com alguém que deixou você irado, tá? Primeiro, né? Você tem que fundamentar biblicamente que aquilo que a pessoa fez é errado aos olhos de Deus, né? Porque senão fica um achômetro e não se resolve. Agora, temos que lembrar que o resultado está nas mãos do Senhor, sempre esteve. Então, a nossa tarefa nesse ponto é expor, né, ou confrontar, e na verdade a melhor palavra é exortar, né, porque
porque exortar à luz da Bíblia é a mesma palavrinha para o Espírito Santo, é parácletos, né? Então você está exortando. Exortar significa, olha, eu estou ao lado. Quando você exorta alguém, se colocando ao lado, como a Bíblia fala, é muito mais fácil de resolver a situação. O colocar-se ao lado, no nosso caso, é dizer, olha, eu erro tanto quanto você, tá? Eu estou do teu lado, mas esse momento é para exortar e dizer que o que você falou, o que você está fazendo, é errado aos olhos de Deus. E aí, quando você coloca aos olhos de Deus, mostrar aquilo que o Salmo 51 fala, todo pecado ele é primeiramente contra Deus, você coloca nas costas de Deus toda essa responsabilidade, né, de tratar o coração da pessoa. Né? É que, às vezes, a gente, o fato de falar, de exortar, nós queremos resolver a situação e queremos que a pessoa reaja do jeito que eu espero que ela reaja. E, às vezes, não acontece isso, como você falou. A pessoa não concorda, a pessoa não aceita, né? Ela não entende. E aí é a sabedoria que Deus dá de você saber o momento certo de parar a confrontação e parar o tempo. Por quê? Porque sabe que se você continuar, vai criar mais conflito ainda. Né? Então você coloca a realidade, confronta biblicamente, mostra o erro, e se a pessoa der oportunidade, você continua. Às vezes sim, às vezes não. Né? Então é a sabedoria que Deus dá de você saber, olha, então agora não é o momento de continuar tratando a situação. Aí você para de tratar, porque se você continuar, você vai arrumar mais conflito ainda. Né? Então, tudo tem o seu tempo certo, o momento certo de confrontar. O que nós não podemos fazer é jogar para debaixo do tapete e deixar que o tempo vai resolver a situação. Foi o que acontece comigo. Ontem eu conversei com uma pessoa e a situação era bem assim, né, de que o coração estava super, hiper, mega magoado. Mas muito mesmo, né, a ponto de colocar algumas palavras assim, muito duras, né? E eu compartilhei algumas coisas nesse sentido. Né? E entre todas as coisas, né, como é uma pessoa mais jovem, eu disse assim, o que você acha que Jesus faria no seu lugar? Eu acho que é uma pergunta pertinente para todos nós em todo momento. Seja no momento de uma ira, né, no relacionamento machucado, e seja em outras situações. O que Jesus faria? Porque se eu conseguir nesta hora pensar assim, porque já é uma vitória, né? Às vezes a gente explode de uma vez e depois pensa nas coisas. Mas se eu conseguir pensar o que Jesus faria nessa hora, o meu coração já está um pouco mais calmo, eu já consigo pensar em alguma passagem, algum versículo, e aí eu posso, com mansidão, com domínio próprio, tratar a questão. Então, se eu consigo pensar o que Jesus faria, já é meio caminho andado para eu tratar biblicamente um problema. Legal. Essa é uma área bem sensível para todos nós, né? A área de relacionamento. Hoje, a mensagem de hoje à noite vai ser um pouquinho nessa área. Não falte no culto hoje. Eu vou pregar sobre isso. Eu vou continuar Tessalonicenses e vou falar um pouco sobre este tema que temos falado aqui. Vocês vão ver hoje à noite, se Deus assim permitir. Muito bem. Mais alguma dúvida aí? Rapaz, eu gosto demais dessas coisas. Apagou tudo. Apagou tudo? Apagou essas pessoas. Só está só o 1 Pedro no meu. Mas aquele slide já foi. Agora nós estamos em Pedro. Aquilo lá era Tiago. Eu sei, mas... a Rosa pensou no problema de Tiago ainda. Rosa, expliquei, Rosa? Não está aparecendo as fotos de vocês. Sim, ok. Tudo certo. Para mim está. No meu não. Pastor. Oi, fale, Fernando. Tiago 2,14 é um alerta para nós?
Sim. Meu irmão, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Uma fé não operante, uma fé morta, salva alguém? Sem obras. Não tem como, né? Ter fé sem obras, sem fazer, pelo menos tentar fazer o que Deus quer, né? Então, a gente sabe pela palavra de que a nossa fé, né, ela é, as nossas obras, elas são resultante da fé. As nossas obras não salvam. Porém, se alguém é salvo, mas não tem obras, isto é, a sua fé não é eficaz, não é operante, você não pratica aquilo que a Bíblia diz, você não procura andar naquelas boas obras que Efésios diz, o que Tiago está dizendo é que você está se enganando. Você acha que é salvo, você acha que é crente, mas não é. Né? Porque eu creio em Jesus, tá? Eu creio em Jesus, ele é meu Salvador, eu creio que ele morreu na cruz, eu creio em todo o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Tá, muito bem. É isso o suficiente para a salvação? O que vocês acham? O diabo também crê? Então, mas tudo que eu falei é suficiente para a salvação da pessoa? Sim ou não? Eu creio em Jesus Cristo como Salvador pessoal, eu creio que ele morreu na cruz, que ele ressuscitou ao terceiro dia, né? Eu creio no Evangelho, eu creio nas Escrituras, eu creio que Jesus me salvou, que ele morreu para me salvar, e eu entrego a minha vida a ele. Tudo isso para vocês. Salvou a pessoa ou não? Sim. Não. Vai por etapa, Júlio. Vai por etapa, Júlio. Vai por etapa. Tudo que eu falei, por etapa. Tudo que eu falei é suficiente para salvar a pessoa? Sim. Ok. Legal. Realmente sim. O que Tiago está desafiando é que essa fé, toda este compromisso, essa questão verbal que eu fiz, não se traduz, né, na minha vida prática. Então, se não se traduz na minha vida prática, tá, isso que eu estou falando não aconteceu de verdade. Né? Há muitas pessoas, né, que acham que se convertem assim, meio que emocionalmente, né? Falam alguma coisa, mas não entenderam o plano do Evangelho. Por que não entenderam? Porque a vida continua quase que a mesma coisa. Né? Então, o que Tiago está dizendo, ele não está confrontando Paulo, dizendo coisa diferente de Paulo. Ele está dizendo que aquilo que Paulo ensinou, que a fé é suficiente para salvar, ele fala também que a fé tem que andar em boas obras. Aí você junta com Efésios, você junta com Tessalonicenses, nós já estudamos isso, né? Ele fala de uma fé operosa. É uma fé que não está operando para a salvação. É uma fé que está operando por causa da salvação. Então, se você vê uma pessoa, né, se você vê um irmão em Cristo, né, cuja fé não é viva, não é produtiva, não se envolve com o reino, não se envolve com a própria igreja, né, eu estou falando assim, né, tenho dúvidas da real salvação da pessoa. Aí você pode dizer assim, mas você não vai julgar. Claro, não estou julgando. Só Deus pode julgar, né? Mas é uma questão de você poder ser um instrumento de exortação, de confrontação. Né? Eu estava ouvindo um colega falando, um professor meu, na verdade, né? A pergunta dele era sobre essa questão da pandemia. Né? Eu já falei isso na igreja há uns domingos atrás, e de vez em quando eu até repito, né? Mas ele falou alguma coisa semelhante. A pergunta é assim, a pergunta era, a pessoa que está afastada da igreja, né, nesses momentos, né, ele está firme com Jesus?
É possível, a pergunta é assim, eu acho que agora eu lembrei, é possível você estar andando com Jesus e longe da igreja? É possível? Você pega alguém assim que encontra e a pessoa de repente tá longe, né? Quase não vem na igreja, e você pergunta assim, e aí, tudo bem? Tudo bem com Jesus? Você tá bem com Jesus? Tô bem demais, cara. Aí ele pergunta, é possível? Não. Não é possível. Não é possível. Né? Você pode dizer, está emitindo juízo? Não, porque não dá para você perceber que alguém está bem com Jesus Cristo, andando em comunhão com Ele, e longe do corpo dele. O corpo é a igreja. Então, a pergunta é, se aquela parte do corpo não está ligado à cabeça, como é que ela pode estar bem? Né? Você nunca vê um corpo aí andando na rua e o braço fora, ou a cabeça fora e o corpo andando. Por isso que Jesus colocou a ideia de corpo. Por quê? Porque não dá para estar ligado à cabeça, né? Não posso estar ligado ao corpo e longe dele. Não dá para fazer as duas coisas. É a mesma ideia que o Júlio colocou da questão de que... Júlio não, o Fernando. A questão da fé. Se a minha fé não está operando, né, se eu não estou envolvido com o Senhor, com o reino, com a igreja, se a minha fé não está sendo colocada em prática, é porque essa fé, ela é morta. O que quer dizer que ela é morta? Porque ela não está vivendo, né? Então, se a fé é morta, significa também, né, que ela nunca produziu salvação na minha vida. Tá? Então, é uma coisa bem simples, né, que o Tiago coloca aqui. Porque muitas pessoas acham que basta, né, eu confessar a Jesus como Senhor, né, e viver a minha vida do jeito que eu quero. Eu apenas troquei de religião, eu era de um jeito, agora sou de outro. Então é uma coisa assim, do jeito que nós estamos vivendo hoje, né, a igreja está com essa confusão, né, em termos de salvação e em termos de obras que Tiago coloca. Posso falar? Pode, querido. Então, no caso do meu filho, o Nando, e muitos outros irmãos que não estão na igreja, eles batem no peito e dizem que eles são igreja. Só que é o seguinte, eles esquecem que tem essa passagem, não tem? Tem. Nós somos templo do Espírito Santo. Deixa eu explicar. Templo do Espírito Santo é uma coisa. Eu individualmente não sou igreja. Não, mas eles falam isso. Né? Mas tá errado, eu já falei, tá na igreja. E foi uma vez, Júlio. Nós somos membros de um corpo, né? Isso, a igreja, ela é um corpo. Então, eu não sou igreja. Eu sou o templo do Espírito Santo. Ok? Templo do Espírito Santo não é a mesma coisa que você pensar que é igreja. Por que eu falo isso? Por exemplo, o Espírito Santo, quando a igreja está lá agora, ok? Eu posso dizer que o Espírito habita lá? Não. Não. Agora, quando nós estamos reunidos, aí sim, tá? Ele está presente, tá bom? Primeiro presente porque ele é onipresente, tá joia? Isso aí é bem fácil de entender. Mas eu, indivíduo, eu não sou igreja. Eu sou templo do Espírito Santo, mas não igreja, porque a igreja é um corpo. Então as pessoas falam, né? Eu sou igreja, não sou. E aí ele acha que eu sou igreja, as pessoas falam que eu estou em casa e eu sou igreja, eu posso ficar em casa. Mas tem até pastores desigrejados falando isso por aí. Isso aí influencia. É verdade. Né? É verdade. Infelizmente tem, mas está errado, né? A luz da Bíblia está errado. Ok. Mais alguma dúvida, alguma questão ainda em Tiago? Deu para explicar, Fernando?
Porque eu acho que a obra que fortalece a nossa fé, né? Que a gente sem obra, na verdade, enfraquece a nossa fé, né? Enfraquece, não há dúvida. Não há dúvida. É aquilo que, novamente, o texto de Efésios. Deus nos criou para andarmos em boas obras, para praticarmos essas boas obras. A grande questão é quais são essas boas obras. E aí, a própria Bíblia revela quais são essas boas obras. E a gente descobre isso envolvido com o corpo que Deus deixou formado, que é a igreja. Então, essas boas obras, elas estão descritas na palavra de Deus. Tá? Um exemplo, as boas obras são toda a questão da própria mutualidade. Então, orar uns pelos outros, aconselhar-vos mutuamente, servir uns aos outros. Tudo isso são boas obras que Deus deixou revelado. Assim também como o auxílio para as pessoas, né? Você levar o evangelho, tá? A maior boa obra que nós fazemos é você evangelizar e discipular alguém. Essa é a maior boa obra que eu faço. Né? Que não exclui o auxílio, né? A cooperação, você abençoar pessoas, você... enfim, tudo que vocês sabem, né? O grande segredo é que a gente fica em dois extremos, né? Uma parte, né, está mais envolvida ou mais preocupada com as boas obras, né? No contexto geral, colocando todo mundo no mesmo saco, como eles colocam aí, em termos de cristãos, né? Os espíritas, eles estão muito mais envolvidos com a questão das boas obras, enquanto, aparentemente, né, os evangélicos, muito mais envolvidos com a questão do evangelismo, da palavra, né? E esquece os outros lados. Então, a gente tem que equilibrar as duas coisas, porque a Bíblia nos ensina tanto a questão do auxílio, a boas obras, de você estar suprindo necessidades daqueles que precisam, como a questão do evangelismo. Então, eu volto a dizer, né? A maior boa obra que eu faço é o evangelismo. Por quê? Porque quando eu compartilho do evangelho com alguém, eu estou agradando a Deus, porque eu estou falando bem do seu filho. Eu estou anunciando a salvação em Jesus Cristo. Essa é a maior boa obra que eu faço. Por quê? Porque fazendo isso, a própria realidade da pessoa vai mudar. Né? Você não apenas leva a pessoa ao encontro com a salvação em Jesus Cristo, mas isso vai mudar também a sua vida. Então, se o cara era um vagabundo, agora ele vai trabalhar. Se o cara era bêbado, agora ele não vai beber mais. Então, você está automaticamente também o ajudando na questão mais social. Você trabalha com a questão integral da pessoa. Deu para entender? Tudo bem aí, Fernando? Quer completar? Eu vejo sempre aquela passagem que se a árvore que não dá bons frutos é cortada fora, né? Ok. Verdade. A árvore, então, aí, cortada, foi bom você falar. Vamos tentar entrar lá. O que João 15 fala? Árvore cortada, o que significa para vocês? Um membro fora da igreja. Um membro fora da igreja. O que mais? Árvore cortada, lá de João 15, quando ele fala... Um membro sem ramo, obras. Eu vou ler o versículo. Fala, charanga. Pantera. Tá com a cara que é o... João 15. Parece Bom dia. Bom dia, Edson. O texto de João 15... Vai ser no Raul. Bom dia, Calopsita. Fala, Raul Seixas. João capítulo 15, versículo 2, ele fala: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa para que produza mais fruto. O
que ele está dizendo aí? O que vocês acham que é o cortar? O que vocês já estudaram? O que vocês acham? Começa aí, Fernando. O que você acha? Você É podar, pastor. E a árvore que não dá fruta é o cristão que não evangeliza, né? Que não traz ninguém para Cristo, né? Não discipula. Ok. E o que é cortar? Podar. Não, podar é uma coisa, cortar é outra. Cortar é eliminar mesmo. Mas antes de cortar, ele não... Oi. Antes de cortar, ele não dá uma podada primeiro para ver se dá certo? Ele poda e ele... Depois que ele corta. Corta. Então... Nós estamos sendo podados ainda. Cortar significa o quê? Excluir. Vamos juntar com outras passagens bíblicas, tá bom? Na verdade, deixa eu repetir um princípio para você estudar a Bíblia. Quando você tem uma passagem que é difícil de entender, você tem que olhar para outras passagens que são mais claras para que você possa entender. Ok? A Bíblia, ela não se contradiz. Mas tem passagens que são difíceis de entender. Aí o que eu faço? Eu vou para uma outra que é mais clara, que vai trazer luz para essa que está difícil de entender. Então, cortar. Deixa eu perguntar. Cortar significa perder a salvação? Nem sempre, né? Não é a resposta, nem sempre. Quer dizer que tem algum momento? A minha pergunta é, cortar... Tem esse cara pelado aí, pastor. Tem um homem pelado andando aí. Parece eu. Para aí um pouco aí, Jabuti. Oi, prossiga. E aí, cortar significa perder a salvação? Nem sempre. Não significa. Não significa. Tá. Por que não significa? Aí eu entro lá naquele texto de Coríntios 5. O corte aqui, de repente, o que eu consigo ver aqui, ele vai estar afastado das bênçãos de Deus. Ok. Legal. Qual é o texto que vocês lembram que fala que salvação não se perde? João, capítulo 10, 27. 27? 29. Perdão. 28. Achei errado que era o 29. 28. O 29 também, viu? Oi? O 29 também, ele continua, ele amplia. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Então nós cremos que salvação não se perde. Que 29 fala aquilo que meu pai me deu, ninguém arranca de minha mão. Amém. Então nós cremos que salvação não se perde. A grande questão nossa aqui é, mas é aquelas pessoas que que parece que são crentes, mas não dá fruto, não faz nada, não se envolve, não quer saber de viver aquilo que a Bíblia fala, tal, né? Muito bem. Há duas explicações eu quero dar para vocês, duas linhas de pensamento. Primeira, é a realidade daquelas pessoas, né, que aparentemente, eu digo aparentemente aos nossos olhos, porque só Deus conhece o coração, tá? Aquelas pessoas que aparentemente para nós, né,
não são crentes pelas atitudes, né, pelo comportamento, ou pela falta de um comportamento mais sério com Deus, tá bom? Então, essas pessoas que, aos nossos olhos, né, são assim, a Bíblia tem uma passagem lá em Mateus, capítulo 7, na passagem do Sermão do Monte, né, quando Jesus fala para essas pessoas, né, que falam assim, ó, nunca vos conheci. As pessoas até faziam alguma coisa, né, porém, né, a motivação errada, a própria vida não estava conforme aquilo que a Bíblia diz. Então, Jesus fala lá em Mateus, capítulo 7, versículo 21, né, quando ele fala assim, nós fizemos isso e aquilo, nós expulsamos demônios, fizemos uma série de coisas, mas Jesus fala assim, eu nunca conheci vocês. Quando ele fala nunca conheci, ele está dizendo assim, olha, eu nunca tive um relacionamento com vocês dois, ou com vocês. Tá? Então essa é uma primeira linha de pensamento para essa ideia de que a gente vê pessoas que parece que são crentes, mas não são, fazem uma série de coisas, fazem coisas que você nem imagina. Tá? Por exemplo, né, eu não quero julgar, né, mas vou dar um exemplo bem atual nosso aqui, que é aquela deputada Flor de Lis. Né? Todo mundo aí no Brasil, todo fala que ela era evangélica, né? Ela é, né? Porque ela está viva ainda, né? Que tinha uma coisa lá, tal. Mas a gente vê tudo o que está acontecendo. Ela já até foi colocada, né? Não foi julgada, mas já foi confirmado toda a realidade. Então, a gente olha para pessoas assim e imagina como é que pode, né? Dizer que é crente, que é evangélico e tal, mas aos nossos olhos, né? Aparentemente não. Então, Jesus fala sobre isso em Mateus capítulo 7. A segunda linha de pensamento de João capítulo 15, que nós falamos aí do cortar, e aí temos que juntar então os versículos bíblicos. Eu olho para João 15 e me parece um texto difícil de entender. Aí eu vou, por exemplo, lá para João capítulo 10, eu vou para 1 Coríntios capítulo 5, que o Edu colocou, e eu entendo que, bom, o cortar aí não pode ser perder salvação, porque há outras passagens que falam o contrário. Então, o que é o cortar? O cortar aqui é bem fácil você entender o seguinte, ele não está dando fruto, então ele é infrutífero, ok? Se ele é infrutífero, o Senhor dá uma podada, né? Como o Júlio falou, né? O Senhor dá uma podada para que ele reaja, para que ele possa dar frutos. Mas ele continua sendo infrutífero, tá? Não dando fruto. O que o Senhor faz? O Senhor corta. E o cortar aí é tornar a pessoa inútil para o reino. Ele torna-se infrutífero e inútil para o reino de Deus. Mas ele não perde salvação. Aí você fala assim, poxa, mas como é que pode? Bom, isso aí pertence a Deus. Só Deus conhece o coração da pessoa. Só Deus conhece exatamente o que acontece dentro dele. Nós temos passagens bíblicas que falam do filho pródigo. Então, é possível a pessoa se afastar e depois voltar? Sim, é possível. É possível a pessoa se afastar e não dar tempo de voltar? Também é possível. A passagem da ceia, não fala que há muitos que dormem. O que é o dormir? É porque a disciplina de Deus foi a morte física. Essa foi a disciplina de Deus. Tá? A morte física, que 1 João capítulo 5 também fala. Tá? Então, o cortar aqui de João 15 é tornar a pessoa inútil. Ela não tem mais utilidade para o reino. Mas ela é salva. O texto de Coríntios que o Edu levantou, né? Lá fala de que aquele pecado sério
que aquela pessoa tinha feito, foi disciplinada, foi excluída da igreja e ela foi entregue a Satanás. Porém, no último dia, o seu espírito será salvo. Aí você fala assim, mas como é que pode? Bom, isso é justiça de Deus, ele é justo. Tá? Só ele pode fazer dessa maneira. Tá? A nossa parte, né, como crentes, é exortar, né, chamar o irmão de volta, tá? Para que ele não seja inútil ao reino de Deus. Então, essas duas linhas de pensamento, quando fala do cortar, porque nós temos que juntar com a ideia, aí a teologia da Bíblia sobre salvação, tá bom? Então, há pessoas que são assim, né, inúteis, né, não servem ao reino. Ah, mas vão para o céu? Deus fala que sim. Agora, eu creio sinceramente na questão daquilo que a Bíblia ensina sobre galardão, sobre recompensa, né, sobre aquilo que Deus vai conceder àqueles quando chegarem no céu. O nosso Deus é um Deus justo, sábio, santo. Então, aquele que viveu, né, creu em Cristo, tal, mas viveu aqui de qualquer jeito, e aquele que creu em Cristo e viveu de maneira séria e fiel para com Deus, quando chegar no céu, aí o Senhor deixou revelado aquela frase, né? Entra, né? Fosse fiel no pouco, será colocado no muito, entra no gozo do teu Senhor. Aí a Bíblia fala, Apocalipse fala sobre a questão do reino, enfim, tem vários ensinamentos a respeito dessa realidade. O problema todo é a gente não ser uma igreja de Laodiceia, né? Não sejamos, né? É. Queremos ser Filadélfia mesmo, em nome de Jesus. Exatamente. Então, um grande desafio, queridos, é a gente estar sendo avaliado pela palavra de Deus. Deus nos poda, que a gente está meio acomodado, né? Deus dá uma podada, e essa podada dói um pouco, mas o propósito é o nosso bem. Então ele dá uma limpada. Se tem sujeira, ele dá uma podada, ele dá uma limpada, para que eu possa voltar a frutificar, né? O que eu não posso é deixar de qualquer jeito, né? E quando Deus poda, eu continuo sem frutificar. Aí o Senhor vai, então, na verdade é uma consequência, né? A pessoa é inútil, não serve. Você vê crentes, você conhece sim pessoas, né? Crentes que não são úteis para Deus. São pessoas que não oram, são pessoas que não servem no reino, são pessoas que não evangelizam, são pessoas que não discipulam. Ora, o que essa pessoa está fazendo no reino de Deus? Então ele não está sendo útil, né? E a utilidade, né, não é porque Deus precisa de você ou de mim, é porque ele nos colocou num reino, e esse reino da luz envolve... pastor. Está travando? Estão me ouvindo ou não? Aqui não está. Aqui está normal. Aqui tá normal também. Está normal? Aqui está normal. Entenderam alguma coisa aí? Quer que eu repita alguma coisa? Eu escutei bem. Eu vi bem. Eu vi, é só isso que não viu. Pastor. Da minha internet. Pastor. Oi, fale, Júlio. No tempo que foi feita essa parábola aí, acho que não existia o enxerto ainda, né? Tem crente querendo ser enxertado, né? Então, é uma coisa que a gente precisa... Eu creio que a própria realidade, né, da leitura da palavra, do estudo da Bíblia todo dia, da oração diária,
esse tempo com Deus é um momento muito especial em que Deus trabalha o nosso coração. Né? Quando você está diante da palavra, a palavra tem várias funções, né? Várias bênçãos que ela dá para nós. Né? Ela mostra o meu pecado, né? Ela me dá uma promessa, tá? Ela me dá um encorajamento. Então, o grande segredo para nós é não tem ninguém que anda, né, diariamente com o Senhor, né, que tem prioridade em termos de estudo da Bíblia, de oração. Todo mundo que tem isso como prioridade na vida, não existe, eu creio que não tem ninguém que anda assim com Jesus e é infrutífero. Não dá, porque aquele que anda diariamente com o Senhor, ele frutifica, mesmo em casa. É o que eu vou falar um pouco hoje à noite no texto lá, né? Às vezes nós achamos que somos infrutíferos, a gente pode achar, né, assim, puxa, eu estou sendo infrutífero, estou dentro de casa, não estou saindo, né? Tem muita coisa que, por conta da pandemia, a igreja não está podendo fazer, então a gente se sente infrutífero, mas é um sentimento, né, que é legítimo, né, no sentido de avaliar a nossa vida. Tá? Então é importante pensar nisso. Na verdade, deixa eu adiantar, vou adiantar o texto para vocês, uma parte do sermão de hoje à noite. Vamos lá para Isaías capítulo 53. Quem creu na nossa pregação? Não. O versículo 11. 11. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Ok. Só a primeira parte que eu vou destacar, né? Ele verá o fruto do penoso trabalho e ficará o quê? Satisfeito. Então, o próprio Jesus, né? Aqui tem um círculo, né, abençoado, né? O trabalho, fruto, satisfação. O próprio Jesus, né, ficou satisfeito com o trabalho dele, com o fruto do trabalho dele. Olha, Edu. O cumprimento dele, né? E Cristo. Repete, Edu. O que você estava falando. Aí é Cristo falando que ele verá o resultado do sofrimento de Cristo na cruz e a sua alma ficará satisfeita. Isso. Ele ficará satisfeito, né? E ficou, né? Aqui era uma profecia. Ele ficou satisfeito com o quê? Com o trabalho, né, dele, com o fruto do trabalho dele. Então, a satisfação, né, é algo que Deus nos criou dessa maneira, né, que tem a ver com o fruto, tudo que vocês estão falando. Tá? Eu não vou continuar mais, porque isso tem a ver com o sermão. À noite vocês ouvem. Pastor, Oi. Eu gostaria só de colocar, assim, a forma como eu entendo João 15, né? É a questão do fruto, né? E da árvore. Né? A árvore, a gente entende aí que está se falando, eu sou a videira, então Jesus, né? É essa videira, essa árvore, né? Nós somos os ramos. E é a árvore quem nutre os ramos, certo? A árvore dá a ideia de grandeza, porque uma planta é diferente de uma árvore. E na árvore, eu entendo assim, né? A árvore, nem todo ramo, ele dá fruto, né? Você vê, vamos pensar, quando eu penso numa mangueira, eu vejo uma mangueira enorme, mas nem, em cada ponta da galha da mangueira não irá ter uma manga pendurada. Então, assim,
a árvore em si mesma, ela oferece não só o fruto, vamos dizer assim, mas a sombra, né? O descanso, o repouso e tal. Então, e a árvore é todo um conjunto, ou seja, os ramos. Todos os ramos são um conjunto. E aquilo que se fala, os frutos nem sempre eles aparecem, né? Há várias formas de frutificar, né? Agora, a ideia do corte, né, eu entendo que quando a mangueira não está dando a manga perfeita, boa, de qualidade, é necessário que pode, né, venha a poda, a necessidade da poda, para que esses frutos da próxima colheita tenham mais qualidade, certo? Mas, e eu acho que esse é o princípio de podar, né, para que a árvore se renove, tenha nova força e os frutos venham com maior qualidade. Agora, quando a ideia do corte, a própria ilustração dessa árvore dá a ideia de corte de que uma coisa que o ramo, ele não pode dar fruto em si mesmo, ou seja, ele não pode produzir fruto, mas uma vez que ele é cortado, ele simplesmente seca, ele é queimado, jogado fora, dispensado de qualquer forma, mas ele será dispensado. Ele tem a ideia da inutilidade. Uma vez cortado, ele se torna inútil. Inútil para ser queimado, né? Para ser queimado e lançado no fogo mesmo, né? Entende? Então, eu entendo que aquilo que é queimado, que é tirado fora, queimado e que não serve para nada, e inútil para nada, é para nada mesmo. Entende? Pelo menos, porque eu entendo assim, quando a pessoa que acha que pode viver sem Cristo, vamos dizer assim, não, eu sou boa, eu vou para o céu porque eu dependo das obras que eu faço, ou dos bons frutos que eu dou nessa vida, né? Eu faço caridade, eu vivo muito bem com todo mundo, eu respeito todo mundo e tudo mais, eu estou criando em mim mesma a condição de ir para o céu. Logo, eu estou fora, né, daquilo que a palavra me ensina, que eu sou totalmente dependente de Cristo para ir para o céu. Da mesma forma que o ramo, ele é totalmente dependente da videira, ou seja, da árvore, para caminhar até, vamos dizer assim, para estar no céu, né, vamos dizer assim, para permanecer, né? Então, entendo que, assim, se você, embora aparentemente eu não veja o fruto que os meus galhos ao redor, no meu entorno, eles dão, não quer dizer que eles não estão frutificando. Mas se ele está na árvore, é porque ele ainda recebe a seiva da árvore. Ele está sendo nutrido e alimentado pela árvore. E quando ele vai dar fruto, cabe ao Senhor. Cabe a ele e ao Senhor, vamos dizer assim, não a mim julgar, né? Agora, uma vez que ele é cortado, ele seca, ele murcha, ele seca, ele é queimado, ele é dispensado e ele para nada serve, nem mesmo para adubo, porque depois de queimado, para nada, a ideia de nada é nada. No meu entender. Sim, então, mas foi o que nós falamos, Val. A inutilidade. Verdadeiramente, como você colocou, né, numa árvore tem ramos que dão mais frutos, outros menos frutos. Então, se você fizer uma comparação com, por exemplo, nós somos dos ramos, então tem pessoas que dão mais frutos, outras dão menos frutos. Tá? Mas tem que dar fruto. E o fruto aqui, na parábola da videira, é o que você falou, é a permanência. Se eu não permanecer, né, ele fala no versículo 6, se alguém não permanecer, ele será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará. Ele faz uma comparação. Então, se eu não permanecer na videira, ele fala a semelhança do ramo, isto é, o ramo que não permanece, né, ele será cortado e servirá como, fala aqui, para lançar no fogo e queima. Não tem mais nenhuma utilidade, mas é ramo. O ramo
foi queimado, ele continua sendo ramo, embora não permaneça mais. E aí, como você falou, e nós estamos a mesma linha de pensamento, a pessoa não tem utilidade mais nenhuma. Para alguns, né, essa inutilidade, com textos que eu falei, de 1 João, de Coríntios e outros textos, né, a própria inutilidade, muitas vezes, né, pode ser até a disciplina física do Senhor, que é a própria vida. A pessoa não tem mais nenhuma utilidade e o Senhor leva embora. Não tem mais utilidade. Para alguns é até a própria questão da morte. Para outros não. Para outros é a questão mesmo de deixar, né, sem o guarda-chuva de proteção para aquela pessoa que até então estava ligado à videira. Mas esse julgamento pertence a Deus que faz. Esse julgamento é a passagem, né, que fala, né, a parábola que fala, a parábola não, lá de Mateus 13, que fala da realidade do joio e do trigo. Tá? Então a gente vai juntando todas as passagens, né? Então, dentro da igreja existe joio e existe trigo. Tá? Como é que a gente vê isso? Não cabe a nós ficar preocupados se a pessoa é ou não é. Isso não cabe a nós. A nossa tarefa, como pessoa, como crente, como igreja, é pregar o Evangelho, pregar a Bíblia, ensinar a Bíblia, viver a Bíblia. A outra parte é parte de Deus. Mas Deus deixou para nós, pela graça dele, essa passagem lá, para a gente perceber que há muitas pessoas que acham que é trigo, como você falou, mas no fundo é joio. No fundo é joio. Mas graças a Deus que não seremos nós a separar. Porque se eu separar, eu vou pegar o joio achando que é trigo. E vou arrancar, porque vocês sabem que eles são muito parecidos. Muito. Mas graças a Deus que quem vai fazer essa separação é o Senhor e seus anjos. O Júlio, depois a Val, acho que a Val quer falar de novo. Fale, Júlio. Mesmo queimado, depois de queimado, o galho ele pode não servir mais para quem foi queimado, mas ele serve como adubo ainda. Amém? É verdade. É verdade. Esse queimado, que nem a irmã comentou, que realmente queimado já não vale para mais nada, e a gente tinha comentado sobre Coríntios 5, que ele é jogado para fora, está na mão de Satanás. Eu acho que esse queimado e o não servir para nada é totalmente, eu acho que eu vejo diferença nisso daí, porque quem julga é Deus. E em Coríntios 5 fala que ele é lançado às mãos de Satanás até que o Espírito do Senhor venha. Então é o Senhor que vai julgar. Então ele não que ele não sirva para nada. Ele está jogado, tipo assim, Deus vai estar disciplinando ele, essa pessoa, da forma que o mundo mostra aí fora, já que ele não conseguiu ver pela palavra. Então ele é jogado nas mãos de Satanás e ele vai sofrer. Esse ramo ele pode voltar a dar fruto. Isso quem vai depender é Deus trabalhando na vida dele. Deixa eu colocar aqui na discussão uma outra passagem. Há uma interpretação que diz que esse queimar aqui tem a ver com as obras da pessoa. Lembra da passagem de 1 Coríntios capítulo 3? Abram comigo lá, vão lá para frente para eu poder ler com vocês. Leia comigo do 12 em diante. 1 Coríntios 3, do 12 até o 15. Contudo... Diz assim, lê lá, Júlio, tá lendo? Tô. Olha, Júlio. Contudo,
Se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Até 13? Até o 15. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Falou, então, respondeu do Edu. Ponto. Estão colocando aí na nossa discussão essa questão, né? Esse queimar aqui, né, há uma linha de interpretação, né, que fala que é essa questão aí das obras, né? Então as obras serão queimadas. Então as nossas obras passarão pelo fogo. Se for feno e palha, já era. Mas se for ouro e pedra, vai permanecer, né? Na verdade, a nossa salvação, ela é gratuita. Mas os galardões, as recompensas que o Senhor coloca na Bíblia, isso são conquistados, né? Isso são recebidos. Tá? Isso tem a ver com o desenvolver da nossa salvação. Tá? São as boas obras que Deus colocou para nós. Então, essas boas obras, a ideia é de que elas vão passar pelo fogo, para ver se elas vão, né, se é feno palha ou não. E aí o texto que você leu comigo de Coríntios, ele fala se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Tá? Então ele fala se a obra de alguém se queimar. Então tem a ver com essa questão, é uma linha de interpretação que vê como as obras que passarão pelo fogo. Há também, é claro, há também uma outra linha de interpretação, né? É bom a gente falar aqui, porque aqui é um momento de discutir, né? Então há uma outra linha de interpretação lá de João 15, né? De que esses ramos, como serão queimados, como serão cortados, né? São aquelas pessoas que se dizem cristãos, mas que no final estarão no fogo eterno. É também uma linha de pensamento, tá? Mas como eu falei para vocês, eu gosto de aquilo que a hermenêutica fala, eu vou entender um texto obscuro através de um texto mais claro. Ou seja, entra no céu chamuscado. É o que o pessoal fala. Pastor. Oi, Rosa. Falando em árvore ainda, aquele texto de Jó, o texto de Jó 14, é a respeito desse assunto também? Quando ele fala que... Jó ou João? Jó 14? Ele fala a esperança para a árvore. Esse texto, senhor. Deixa eu ler lá, que eu não estou lembrado do texto. Jó 14. 14:7. Se é um assunto parecido ou se ele está falando de outra coisa. (14:7) 14:7 até o 9. Porque a esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará e não cessarão os seus rebentos. Até o 10, né? Se envelhecer na terra a sua raiz, no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como planta nova. O homem, porém, morre e fica prostrado, espira o homem onde está. Ele fala a respeito do que ele está falando, na verdade. Tem alguma coisa a ver com esse assunto ou não? Eu acho que não, Rosa. Eu acho que aqui ele está fazendo uma comparação no estado de Jó. A brevidade da vida. Que não tinha muita esperança, né? No primeiro momento aqui, né?
Eu acho que ele faz uma metáfora com a questão da árvore, em termos de que para ele não há muita esperança, mas parece que para a árvore tem mais esperança do que ele mesmo. Né? Então, acho que a primeira interpretação seria essa realidade. Né? Tá certo. Ok. Está falando sobre a brevidade da vida do homem, né? A árvore ela dura mais tempo, né? Tem Exatamente. chance. Mais chance. Ok. Legal. Muito bom. Rapaz, eu já falei para você e vou repetir. Eu gosto demais quando a gente levanta alguma questão e vai discutir a partir de outros textos aí. Muito jóia isso aí. Muito jóia. Bom, mais alguma dúvida? Eu não vou nem entrar em Pedro, já são 11h35. Entraremos a semana que vem. Benê, fala a tua voz aí. Posso falar do teu cabelo? Eu pensei que vocês não tivessem nem me vendo aí. Posso falar do teu cabelo? Pode, com certeza. Tô com inveja. Um pedacinho dele, deixa ele crescer mais um pouquinho que eu te dou um pedaço. Poxa, eu prefiro do tipo do Edu, negócio do teu. O teu é muito feio. Aí. Beijo. Bom, eu vou fazer o seguinte, querido. Vocês estão com o texto já de Pedro. Tá aí, né, o material que chegou para vocês. Eu vou colocar, se não hoje à tarde, não sei, amanhã, sem falta, se Deus quiser, vou colocar uma tarefinha para a semana que vem. Vou colocar uma questão, um estudo em Pedro, para que vocês possam desenvolver ao longo da semana. Tá bom? O que eu queria falar no início, que eu falei da IBD, eu estou pensando em colocar a cada, talvez, 15 dias, né, um estudo, uma dúvida, né, que a gente possa levantar nas leituras que estamos fazendo. Por exemplo, nós estamos em Gênesis. Né? Então, a semana passada, o Paulo Henrique mandou para mim uma pergunta, os dinossauros, onde é que os dinossauros entraram? Né? A partir da leitura que ele fez. Né? Então, eu estou pensando em colocar um tema assim, mas vou explicar, já falo para vocês que fazem parte da IBD. Não é para ir no Dr. Google. Tá bom? Onde eu vi o elo perdido. É para pegar ou na própria Bíblia ou algum livro que você tenha. Então, eu vou colocar a pergunta, talvez no domingo, e aí o primeiro que responder, primeiro que mandar no privado para mim, primeira, vou dar uma caixinha de bombom. Então, é mais para motivar todo mundo aí que está lendo a Bíblia, né, a estudar algum tema difícil. Por exemplo, né, o Paulo Henrique lembrou do dinossauro. Né? Eu poderia perguntar para vocês quem foi a mulher de Caim. E vocês teriam que explicar pela Bíblia. Eu vou fazer um vídeo e vou colocar lá. É a consciência de cada um. Tá? Não é para o Dr. Google lá colocar lá quem é a mulher de Caim e pegar a resposta. É na própria Bíblia. Fale. Pastor, por que Deus colocou a marca na testa dele, que tinha mais gente lá com ele lá? Para ele andar pela terra? É uma resposta semelhante à mulher de Caim. Tinha mais gente na terra? Tinha. Como é que pode? Se era só Caim e Abel já não existia mais. Há uma explicação na Bíblia. Há uma não sei quantos anos. Na língua hebraica. Tá bom? Mas eu quero, por exemplo, acho que eu vou fazer as perguntas para vocês. Eu peço que vocês estudem a palavra de Deus ou peguem algum livro que vocês tenham lá e manifestem a resposta. Tá bom? Vamos ver se a semana que vem eu começo com isso. E aí o primeiro que responder, tá? É a primeira resposta, vai ganhar uma caixinha de bombom. Tá legal? Não pode ser uma caixa de bombom? Não, que tu é doido, cara. Só uma caixinha. Eu vou lá no Atacadão, já vou comprar umas 20 caixinhas e deixar aí, vou entregando a cada 15 dias. A Cíntia vai me assaltar no meio do caminho. Ela vai ver o dia que eu vou lá. E quando eu tiver saído do Atacadão, se vocês perceberem que eu não cheguei na igreja,
vai ser por conta da Cíntia que vai me assaltar para pegar tudo que eu vou comprar lá. Tudo bem, queridos? Então, olha, para vocês da IBD, eu vou dar uma tarefa de Pedro. E para a igreja, eu vou dar uma tarefa dentro da leitura de Gênesis e daí para frente. Mas são perguntas difíceis, tá? São perguntas que vai exigir estudo. Por isso que eu vou demorar para fazer, que eu tenho que procurar. Bem, pastor. Fale, Júlio. Não seria o próprio, uma irmã dele, filhos de Adão e Eva, que ficaram vivendo um bocado de ano e teve filhos e filhas? Você tem? Exatamente. A resposta. Bombom para mim. A resposta para o que o Fernando colocou, e você também, é que a língua hebraica, ela tem uma maneira de poder narrar os acontecimentos. Então, por exemplo, você quando lê Gênesis 1, versículos 26 e 27, e 26 especialmente, Deus fala assim, criou Deus o homem. Macho e fêmea criou. Então, no primeiro capítulo, Deus já disse que criou macho e fêmea. Depois, só que ele não tinha criado ainda, né? Já tinha. Ele criou macho e fêmea. Só que no capítulo 2, ele vai dizer como que ele fez isso. Detalhou, então, ele detalha. A mesma coisa em termos do capítulo 3 e 4, né, da mulher de Abel. O capítulo 5 vai dizer que Adão e Eva tiveram muitos filhos. Tá? Então, essa esposa de Caim pode ter sido uma prima, né, uma irmã, coisas do gênero. Tá? A marca de Caim também tem a ver, porque logo depois ele fala, né, dessa realidade de quem matar Caim. Né? Quem poderia matar Caim? Se ainda não tinha gente na terra, aparentemente não tinha, mas já tinha muito mais gente na terra. A própria realidade de Lameque casou com 2 mulheres, é a primeira bigamia, né, que a Bíblia fala. Mas eu quero que, por exemplo, quando vocês responderem isso, né, uma pergunta desse tipo, vocês respondam com essas passagens bíblicas, né? O que o texto fala, tá bom? Mas não indo na internet. Internet é pecado. Tá legal? Eu vi ontem no ISTV o dinossauro. Lembra? O Velho Perdido? Tosco, por exemplo, ó, uma perguntinha para vocês. Assim, bem rapidinha. Matusalém viveu quantos anos? 969. 969. Ele conheceu Adão? Sim? Ele conheceu Adão? Eu acho que sim. Se ele conheceu Adão, quantos anos ele tinha? Quantos anos Adão tinha quando ele conheceu? Não pode ter conhecido Adão, porque Matusalém é o mais velho, né? Não pode? Será que não? Porque a Bíblia diz que o homem mais velho da Bíblia foi ele, como é que ele ia conhecer Adão? Adão seria mais velho que ele. Não, conheceu. Tá. Conheceu. Aí, qual é a resposta deste tipo de pergunta? Tem que parar e fazer todas as contas lá daquela parte. Viveu tantos anos e morreu. Viveu tantos anos e morreu. Aí tem que ver quantos anos Adão tinha quando Matusalém nasceu. É como aquela de Sara também, né? Ele tinha 243. Mas tá bom. Depois qualquer hora a gente mexe com isso aí. Mas vai ser perguntinha, por exemplo, assim que eu vou fazer. Tá bom? Ô, Júlio. Não fala quando... Responde, Júlio, pro Edson. Avisa pro Júlio que velho não pode comer muito chocolate. Legal, queridos. Então tá bom. Vamos orar para encerrar. Querido Deus, muito obrigado por esta manhã, Senhor. Tão edificante, tão joia, tão legal para poder estar com os irmãos e estudar a Tua palavra, poder rever alguns conceitos, algumas questões que tínhamos no coração.
E a tua palavra é tão maravilhosa que ela mesma esclarece a nossa mente. A própria Bíblia se explica. Muito obrigado, Deus. Faz, Pai, com que nós possamos mais e mais dedicar tempo para estudar a palavra do Senhor. Que ela faça parte de tudo aquilo que nós fazemos. Que ela seja de verdade o padrão para tudo aquilo que nós pensamos, tudo aquilo que nós falamos, tudo aquilo que é a nossa maneira de agir. Muito obrigado pela vida desses homens e mulheres que dedicaram este tempo para estarmos juntos nesta manhã. Seja conosco nessa tarde e permita, Senhor, que estejamos juntos ainda essa noite no culto público para a glória do Teu nome. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Até a noite, se Deus quiser. Edson,